Estamos chegando próximo do término desse evangelho. Em agosto, estaremos concluindo, a leitura do Evangelho de Marcos, que foi algo que já nos tomou um tempo, mas é muito bacana fazer essa leitura bíblica. Essa leitura bíblica, exaustiva, onde você se debruça durante um bom tempo ao mesmo texto bíblico, porque isso nos dá uma compreensão mais profunda. Então, desde março, nós estamos na leitura do Evangelho de Marcos. Então, aí já vão aproximadamente 6 meses. E em agosto estaremos finalizando. E hoje nós leremos em Marcos, capítulo 12. Todo o Evangelho de Marcos, capítulo 12. E eu só vou ler a primeira parábola, que vai até o versículo 12, do 1 ao 12, para introdução do conteúdo, mas falaremos de todo o capítulo 12, até o versículo 44. Amém? E aí está o tema da lição de hoje, que é Entre Dois Mundos, a religião como fronteira. Diz assim o texto bíblico: Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha e colocou uma cerca ao redor dela. Cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles a parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e eles lhes bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, e o qual maltrataram. Enviou muitos outros, e alguns os bateram e os mataram. Faltava-lhes ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim, o enviou dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, e com certeza a herança será nossa. Assim, eles o agarraram e o mataram, e lançaram para fora da vinha. E o que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram esta passagem nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E é algo maravilhoso para nós. Então, começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola, mas tinha medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Deus eterno, Pai maravilhoso, aqui estamos diante da Tua palavra, ó Deus. Nos ilumina, nos instrui, para que possamos aprender mais de Ti e compreender, ó Pai, as maravilhas da Tua vontade, ó Pai. Nos conduz nesta manhã dentro da Tua vontade, através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando nós estávamos estudando os outros textos, eu sei que às vezes parece pesado a fala de Jesus, e não é por má interpretação, não. É porque a fala de Jesus é pesada, é realmente dura. Essa compreensão de que a mensagem de Jesus não é dura e não é pesada é uma compreensão muito da nossa sociedade que não tem capacidade de ouvir correção.
E aí construímos o ideal de que o evangelho é algo suave, leve, tranquilo. Mas esse evangelho ele é duro. E dentro desse texto que nós vamos ler, que nós vamos estudar, inclusive os outros acontecimentos que acontecem posteriormente, nós vamos ver o quão dura essa mensagem vai se tornando à medida em que o ministério de Jesus vai chegando ao fim. Nós percebemos este mês que entramos em uma sequência de falas de Jesus, onde ele começa a reafirmar seu poder sobre o céu, sobre a terra, e confirmar seu ministério como enviado de Deus. No capítulo 12, Jesus vai estabelecer a grande diferença entre a forma como ele pensa e a forma como os religiosos de sua época pensam. É interessante que isso remonta à discussão dos discípulos de Jesus ao pé do monte que nós discutimos. Jesus não entra naquela discussão naquele momento, mas no capítulo 12 Jesus começa a desenhar qual é a principal diferença entre sua mensagem, aquilo que ele pregava e aquilo que os religiosos de sua época pregavam. E aí vem a primeira colocação acerca desse texto. Toda vez, a gente tem um hábito como cristão, e isso é muito peculiar, né? Toda vez que nós lemos um texto onde Cristo traz, ou a Bíblia traz alguma condenação para alguém, é comum que nós leiamos esta condenação sempre com uma ótica do outro. Aquela ideia assim, não, Deus está falando, Jesus aqui está falando do mundo, das pessoas que não aceitam a mensagem de Deus. E uma coisa eu percebi nesse tempo de leitura da Bíblia, e eu não sei se vocês já perceberam, toda vez, e as palavras mais duras de condenação que a Bíblia traz, não são para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Né, Nelson? Geralmente, quando nós lemos o texto bíblico, as palavras mais duras são justamente para aqueles que se dizem conhecedores da palavra. E isso não se resume só a Jesus. No Antigo Testamento, quando você lê as profecias de condenação, tem várias profecias contra várias civilizações, mas quando chega contra Israel, você sente um peso muito forte. E isso tem um sentido. Primeiro, que como é que Jesus pode ser mais brando com aqueles que dizem conhecer sua palavra, mas não cumprem como deveriam? Então, esse texto aqui, ele não está tratando de ímpios ou de pessoas descrentes. Até porque o termo ímpio não se refere a descrente. É engraçado que cristão cria um vocabulário achando que tem a ver com a Bíblia, mas totalmente desconectado da Bíblia, né? Olhamos para quem está fora da igreja e chamamos de ímpio. Vocês sabem que as pessoas que não são cristãs não podem ser chamadas de ímpio. Porque ímpio é um termo que se refere aos religiosos. Toda vez que a Bíblia se refere a ímpio, ela não está se referindo a alguém que não tem uma relação com Deus, mas aquele que se diz ter uma relação com Deus, mas nega essa piedade. Não, é pesado. Na verdade, ímpio vem daquela questão do pio, né? De piedade, e o ímpio é a negação. E aí, se nós formos para a nossa teologia cristã, que diz que Deus é amor, o ímpio é aquele que é totalmente desconectado de Deus. Mas quando lemos o contexto, geralmente é aquele que acha que está conectado a Deus, mas as suas ações, né, são totalmente contrárias. E geralmente quem é chamado de ímpio são esses indivíduos. Então esse texto ele não está tratando de descrentes. O que isso quer dizer? O que isso muda na nossa mente? Quando formos ler Marcos capítulo 12, temos que lembrar que esse texto não está falando para o mundo,
lá fora. Esse texto está falando diretamente conosco, igreja. Passa o primeiro. E aí vem o primeiro tópico do estudo de hoje. Uma religião com as bênçãos, mas sem Deus. Como nós falamos já aqui, desde fevereiro, não existe texto aleatório na Bíblia. Até porque o texto é curtinho. O livro de Marcos dá a entender o ministério de Jesus, se você for catalogar, em aproximadamente menos de 2 anos. Mas isso não é porque Jesus só ministrou por 1 ano e meio, mas porque o autor ele não tem interesse em escrever livros extensos sobre Jesus. Como nós falamos anteriormente, esses evangelhos eles nunca tiveram a intenção de serem registro histórico da vida de Jesus. Eles eram escritos como forma de ensinar às comunidades o essencial ou o que eles precisavam saber sobre Jesus. É como se fosse um conhecimento básico sobre Jesus. Então, nessa intenção, o autor ele tem que selecionar quais as histórias ele vai colocar nesse texto ou não. E ao pensar nas histórias que vão ser colocadas nesse texto, elas não são pensadas aleatoriamente. E nós já percebemos desde o início do mês que cada história, uma puxa a outra, né? Uma está diretamente conectada à que vem logo depois. E nessa primeira história é uma simbologia do projeto de salvação. Então, os irmãos aqui, né? Nelson, Fransu, Pastor Nilson, Nona, não são irmãos mais velhos, são irmãos mais experientes na fé, que já estão acostumados com aquele estudo que a gente faz, né? Desde da base cristã, como é? O plano de salvação. Nona deve conhecer bem, porque a gente trabalha muito isso nas MRs, né? Plano de salvação, aqueles textos. O plano de salvação tem que estar registradinho assim, até com os versículos que vão fundamentar ele. E se você, quem conhece bem, já que lê esse texto nesse olhar, vai perceber que esse texto é um resumo do plano de salvação. É uma simbologia do plano de salvação. Quem percebeu isso? Deus cria o mundo, entrega ao homem para cuidar, e esse homem está conectado diretamente a esse Deus e presta conta a Deus acerca de suas ações nesse mundo. Que nós, como cristãos, entendemos que esse plano de salvação ele foi interrompido com o pecado do homem. Não é isso? E aí acontece uma corrupção da humanidade, e essa humanidade começa a se reconectar com Deus, mas não mais da forma fluida que acontecia no Éden, mas através agora dos ritos religiosos, né, o sacrifício, as ofertas, o culto, para restabelecer essa conexão com Deus e voltar novamente para o plano original de Deus de uma relação com o homem. E Jesus praticamente ilustra isso. Porque fica claro isso, né? Olhe como ele diz. O dono da vinha faz o quê? Constrói a vinha, as torres, o lagar, deixa tudo prontinho e entrega aos lavradores. Não percebe que é praticamente uma síntese da criação? Né? Deus criou o mundo, tudo bonitinho, pronto, e entrega na mão da humanidade. Só que aí acontece a questão. O homem, como criação de Deus, tem que prestar contas, e aí entra o problema. Porque esse homem, ele começa a mostrar que ele se interessa pelas bênçãos de Deus e por tudo aquilo que Deus quer lhe oferecer, mas ele não tem interesse de um compromisso com esse Deus. É só o tom, como é, vem a nós.
não tem compromisso nenhum com o plano original que foi entregue a ele. E para piorar, Jesus ainda faz uma ilustração com todo o projeto do Antigo Testamento, onde foram enviados profetas para alertar o desvio dessa humanidade, para que eles voltassem a Deus, mas toda vez que esse indivíduo, esse servo do Senhor chegava, eles eram maltratados. Inclusive, em outros evangelhos, Jesus vai trazer isso de forma mais clara e não em parábola, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. E como nós passamos aqui 2020 e 2021 estudando os profetas menores, nós vimos que esses profetas nunca foram bem recepcionados. E pelo contrário, né, os profetas que pregavam para os estrangeiros eram muito melhor recepcionados do que os profetas que pregavam para o seu próprio povo. Isso é curioso, né? Jonas se recusa a pregar para Nínive, mas a mensagem de Jonas para Nínive gera arrependimento. Amós é ameaçado para calar a boca porque a sua mensagem incomodava. E aí que você entende a ilustração, porque ele vai falar dos servos e depois diz o quê? Não tendo mais servos para enviar, resta agora ao dono da vinha enviar seu filho. Achando que o quê? Agora que o seu próprio filho vai vir, o povo vai obedecê-lo. Pelo contrário, eles decidem matar justamente por ser o filho. Isso incomoda muito. E os fariseus, isso fica tão claro, tão óbvio, que para os fariseus é indubitável que ele está falando deles. Exato, endurecemos o coração do mesmo modo a gente está recusando a mensagem. Porque nossos interesses são outros. Nós temos interesse em tudo que a religião cristã nos oferece como promessa. O problema está na hora da contrapartida. E aí nós entendemos tudo aquilo que já foi ensinado aqui através de Marcos. A vida cristã não é um palco onde nós buscamos a Deus para ser abençoado. É uma possibilidade de relacionamento com Deus. E relacionamento existe doação de ambos os lados. Claro que a maior doação é de Deus, porque para oferecer a Ele nós não temos nada. Porém, Deus também espera de nós. E o que é que Ele espera de nós? O mínimo. E qual é o mínimo? Qual é o mínimo que nós podemos oferecer a Deus? Qual é o mínimo que podemos oferecer a Deus? E aí vem um grande erro nosso. Os lavradores achavam que mereciam tudo porque tinham trabalhado muito. É a lógica da religião, da bênção. Por que eles acharam-se no direito de matar os servos e recusar a solicitação do Senhor da vinha? Porque eles se achavam merecedores de toda a vinha por terem trabalhado nela. E lembra que nós falamos desde o primeiro capítulo, desde o início do mês, quando eu entrei aqui, e foi polêmica no primeiro dia quando eu falei, mas vemos que Jesus volta à mesma lógica. Essa lógica de uma religião onde eu trabalho e mereço o que tenho, porque eu trabalho, porque eu fiz, é a lógica da religião que fere e que mata. E aí entendemos que o evangelho não trabalha com meritocracia. Aí eu volto para o estudo da semana passada. Quase uma cobrança, quase não, uma cobrança direta essa aí, né? Se eu sou teu servo, como é que... Não é assim? Mas é uma lógica que... Lembra que nós falamos na aula passada, essa lógica do sistema do mundo entrando na igreja. Quando a gente passou tantas décadas achando que mundanismo na igreja é porque um ritmo musical entrou na igreja, meu Deus, o mundanismo, porque os jovens agora fizeram a tatuagem, e o mundanismo não é isso.
O mundanismo é como esse lugar aqui, que deveria ser a embaixada do reino de Deus, e a diferença no mundo começa a pensar na mesma lógica que o mundo pensa. Quando a gente começa a funcionar da mesma forma que o mundo funciona, já nos entregamos ao mundo. Os valores, os ideais e os objetivos. Ou seja, Romanos 12 é descartado de nossa Bíblia. Não vos conformeis com este mundo, nem com as coisas. Não é isso? Romanos 12 é descartado. A questão da metanoia é esquecida, porque não há mudança de pensamento. Há mudança de código moral. É diferente. Enquanto nós pensarmos que código moral é a mesma coisa que valores, nós estamos entrando em uma armadilha. Porque código moral é consenso social para o que é aceitável. Valores são inegociáveis. Não altera. Ele é o mesmo dos 2000 anos atrás e hoje. E nós, como os cristãos, não temos compromisso nenhum com conduta moral, quando nossos valores são corrompidos. Um exemplo clássico disso, e eu sempre uso nas minhas aulas de filosofia, para mostrar o contraste entre valor e moral, é um cristão na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Tem um filme, eu indico a vocês, eu já indiquei a lista de Schindler, quem assistir, e eu assisti, quem tem facilidade para chorar, vai assistir aquele filme, mas tem um filme muito bacana chamado Refúgio Secreto, verídico. É uma família cristã, batista, alemã, que quando os judeus começam a ser perseguidos, eles escolhem, não sendo judeus, a serem tratados como os judeus. E usam a bandana com a estrela de Davi. E tudo isso porque, inicialmente, eles usaram a sua casa para esconder os judeus, indo totalmente contra o código moral de sua sociedade, coberto por uma religião cristã. Não pense que a perseguição contra os judeus foi algo que foi protestado pelas instituições religiosas. Tanto os protestantes quanto os católicos silenciaram diante do massacre dos judeus na Alemanha. E os que se levantaram contra, ou foram exilados, ou foram mortos, como Dietrich Bonhoeffer. Quem conhece aqui? Não conhece, mas quase todo o nosso conceito de discipulado foi construído por ele. Pastor protestante, que se levantou contra o sistema de Hitler, recusou ser exilado para os Estados Unidos como seus colegas e foi assassinado pelo sistema. Outros conseguiram fugir. Karl Barth, o próprio Freud, que era judeu, mas não era cristão, mas o Paul Tillich, pastor luterano, foi para os Estados Unidos. E vários outros pastores ou foram exilados ou foram mortos. E isso nós estamos falando daqueles que estavam em evidência. Fora aqueles muitos outros pastores, né, de locais que desapareceram sem registro, por não concordarem com esse sistema. E eu sempre uso como exemplo porque é o conceito que nós vamos incutindo de moral, né? Nesse conceito do código moral, seria imperdoável para o cristão descumprir a lei, porque ele seria criminoso. Mas aí entra a grande pergunta dos valores da moral. Como cristão, é melhor eu descumprir essa lei e salvar a vida dos outros? Ou cumprir a lei para ser um bom cidadão e negar minha moral cristã? E aí, nesse filme, O Refúgio Secreto, é muito isso que entra em evidência. O patriarca da família, um senhor, ele coloca isso em xeque. Ele diz, como cristão, eu não posso aceitar. E mesmo que isso me torne criminoso para a sociedade. Porque valor é inegociável. É como, né, não muda. A conjuntura social muda, mas o valor ele continua o mesmo. E o problema nosso é isso, a gente não sabe diferenciar código moral de valor. A gente mistura as coisas.
E sabe como é que a gente começa a diferenciar código moral de valor? Quando você escuta aquele discurso. Mas eu aprendi na minha época, quando começa com esse discurso, geralmente está se falando de código moral. Porque é o que eu estou acostumado. Quando é que eu consigo falar de valor? Valor, ele tem uma essência na sociedade, cristão ou não cristã. O valor sempre começa pela preservação da vida. É o código, é o princípio de valor que Jesus coloca. Quando ele diz, o ladrão veio para matar, roubar mas eu vim para que tenham o princípio básico de Cristo é o que gera vida é valor. O que gera morte é rejeitado. O sistema é facilmente compreendido. Gera qualquer tipo de morte, seja ela física, emocional, social, ambiental, como o Tini deixou bem claro aí, né, Tini? Essa má gestão dos recursos naturais gera morte. Então está fora dos valores que são nos colocados como cristãos. Tudo que gera vida, Jesus deixou esse desenho bem claro, não? E não tem muita dúvida. Eu acho bacana esse texto porque ele não deixa sombra de dúvida. Morte e vida. E o problema é o quê? Que esse pensamento moral é o que gera isso, Nuna. Mérito. Eu mereço porque a lógica do filho mimado. Me comportei bem, mereço o pirulito. E se meu pai não me der, é ele que é ruim. Porque eu fiz o que tinha que ser feito. Não é assim, não? Me comportei bem, por que eu não mereço? Passei de ano... mimado porque não é igual a minha mãe. Minha mãe dizia assim, não fez mais que sua obrigação. Quem teve aqueles pais mais... que ensinavam valores mesmo, dizia o quê? Você não fez mais que sua obrigação, não tem que te dar nada por fazer aquilo que você tinha que fazer. Quem passou por isso? Eu passei. Vai eu chegar para minha mãe e dizer assim, agora que eu passei de ano, a senhora tem que me dar alguma coisa. Eu te dar algo porque você não fez menos do que você tinha que fazer, mas pense que é assim que a gente age com Deus. Não fizemos mais que a nossa obrigação de cumprir aquilo que a Bíblia nos ordena, mas achamos que merecemos algo porque fizemos aquilo que já tínhamos a obrigação de fazer. E aí cobramos a Deus. A gente está agindo igual os políticos que a gente reclama, que faz uma calçada e quer que seja aplaudido por fazer aquilo que é o serviço dele. Não é não? O cara reforma a escola e bota um show, né? Eu olho assim... Pinta... Não. Faz uma pintura mal feita, reinauguração. Não, filho. Aí a gente bota na balança. Bora botar na balança. A reforma com tudo aquilo que deixou de ser feito. Foi negligenciado, porque a gente faz a mesma coisa. Porque também o que a gente valoriza como feito é só a postura moral. E o que a gente não está fazendo? Porque nem sempre, porque nós não seremos julgados só pelo que fazemos, não, tá? Seremos julgados também pelo que não fazemos. Porque o texto bíblico diz que diante de Deus, Ele pedirá para nós mostrarmos nossas... E as mãos vazias também terão problemas. Porque a gente tem uma lógica, é o seguinte, fiz errado. Não fazer é muito mais problemático do que fazer errado. E isso a Bíblia ensina em várias parábolas. A parábola do talento. Quem recebeu 5 multiplicou, quem recebeu 3 multiplicou, quem recebeu 2 multiplicou. O que recebeu 1 escondeu com medo de perder. Porque pior do que pecar, e aí alguém pergunta, existe algo pior do que pecar? Existe. Negligenciar.
Porque para o pecado há correção. Para o pecado há arrependimento. Mas a negligência é uma escolha voluntária de fazer o que é certo quando eu tenho consciência do que é certo. E a pior coisa, né? Eu sei o que é certo, sei o que tem que ser feito, mas eu escolho não fazer. Oi? Exatamente. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, esse está sempre ao meu redor. Com certeza. Exato. E eu digo a você, porque isso é pior do que o pecado. Exatamente. E é pior que o pecado, porque para o pecado o João já disse, né? Filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, tem um advogado. Mas para a negligência, não. Negligências porque a gente interpreta às vezes como pecado, mas quando a gente interpreta negligência como erro do pecado, Deus perdoa. Mas negligência como recusa, ela entra naquela ideia do estou à porta. A negligência é o não abrir a porta. Ou seja, é o pior por quê? Porque o que gera arrependimento é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. A recusa da ação dele em nossas vidas impede que haja arrependimento. Aí você entende aquele texto, né? Contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas o pecado contra o Espírito Santo. E o que é o pecado contra o Espírito Santo? É a recusa da ação do Espírito Santo em nossas vidas. E se eu recuso aquele que gera o arrependimento, já estou condenado. Né? O François, como médico, não é o cara que recusa o remédio e quer ser curado. Mas não é, François? O remédio é esse. Ah, não quero tomar. Então você conscientemente está se recusando. E para você não tem muito jeito, porque se seu corpo não está conseguindo reagir naturalmente e você recusa aquilo que pode te ajudar, é a mesma coisa a recusa contra o Espírito Santo. Que ele é deixado justamente como consolador para nos instruir, nos trazer clareza e gerar fruto de arrependimento. Se eu recuso a ação dele na minha vida, pastor, sobra o quê? Negligência. É terrível. Trancar o coração para o que Deus quer. E é justamente sobre isso que o texto está falando. Os lavradores, eles não pecam contra Deus. É diferente deles fazerem o quê? Por exemplo, darem um valor injusto, esconder a real produção. Isso seria um pecado. E o dono da vinha até perdoaria. O problema é que eles se fecham totalmente para a ação do dono da vinha. Exato. De que está doente.
Exato. Porque você vai ler a Bíblia toda e vai perceber que essa é a grande diferença. Não tem muita regra. Vida, morte. Tudo que gera morte. E quando eu falo morte aqui, ela é física, ela é emocional, ela é espiritual. Ela não condiz com o reino de Deus. Verdade. E os acontecimentos posteriores deixam a coisa pior. Porque exatamente o que Jesus predisse na parábola, o que já estava acontecendo, na verdade, desde o capítulo 4 ou 3 de Marcos, quem acompanhou os estudos, né, de todo o texto, desde o momento que Jesus começou a passear pelos povoados em perto das grandes cidades, e lembrando, Marcos deixa claro que Jesus nunca pregou nas grandes cidades, nunca foi interesse dele entrar nas cidades. Mas a repercussão chegava nas cidades, vem aquela comitiva, né, para fiscalizar em Cafarnaum, e eles percebem que o negócio é perigoso, já começa toda uma estrutura para poder destruir. Depois dessa fala, Marcos volta a trazer luz sobre toda essa conspiração, né, e começar a procurar um meio de prendê-lo. Mas isso não começa agora, tá? Toda essa conspiração já existe. A mensagem e como nós falamos, não é o milagre que é um problema. Jesus é visto sim como milagreiro em sua época, exorcista, né? Mas o problema do povo não é a expulsão de demônios nem o milagre. É o discurso. Isso é perigoso. E essa parábola só reforça o quanto o discurso de Jesus é perigoso para aqueles religiosos. E aí eles usam duas estratégias para derrubar Jesus. A primeira estratégia é tentar derrubar Jesus pelo sistema deste mundo. Onde vem algum grupo, né, e diz o quê? Lá a partir do versículo 13, mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele disse. Esses se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não deixa influenciar por ninguém. Por que não te prendes à aparência dos homens, mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade? É certo pagar imposto a César ou não? Esse sistema religioso é complicado. Por quê? Muitas vezes a gente diz assim, o sistema religioso está comprometido com... Esse sistema religioso corrompido está comprometido com o mundo e não com o reino de Deus. Eu chego a ser mais radical. Esse sistema religioso não está comprometido nem com Deus, nem com o mundo. Tanto o reino de Deus quanto o mundo são ferramentas para alcançar objetivos escusos e ambiciosos e avarentos. Por isso que eu trouxe aquela imagem. Eu sei que alguns não conhecem, mas quem conhece sabe o que representa aquele indivíduo. Aquele ali é um personagem da saga Senhor dos Anéis, o Sméagol. Sméagol é um indivíduo que era muito rico, mas ao se deparar com um objeto muito valioso e poderoso, ele é consumido pela sua ambição, a tal ponto que seu corpo desfigura e ele se torna aquela coisa ali esquisita, só os olhos arregalados, e vive sua vida
em função de recuperar aquele bem que ele almeja, porque te dará todo o poder. E na saga, Sméagol é uma figura muito enigmática, porque ele não é nem bom nem ruim. Quem gosta de literatura fantástica, como eu, já se depara com que sempre tem um dualismo, né, do bem e do mal. E Sméagol não está nem no patamar do bem nem do mal. Sméagol age simplesmente pela sua própria ambição. Ele nem ajuda as forças das trevas, nem as forças do bem. Mas ele se utiliza das ferramentas de um lado e do outro para alcançar seu objetivo. Então você vai ter cenas que ele ajuda o lado do mal, quando isso lhe convém, para alcançar seu objetivo, e cenas que ele ajuda o lado do bem, quando lhe convém. E ele sempre é aquela figura que distorce a realidade e manipula as pessoas com um único objetivo: alcançar o seu precioso. E na cena final, né, o indivíduo que ele estava ajudando, ele tenta matá-lo para recuperar esse precioso anel dele. Só que aí acaba ele sendo queimado vivo, que é o símbolo máximo dessa ambição. Então ele é um personagem que, na minha mentalidade, pode ser comparado justamente a essa figura religiosa corrupta, que a gente às vezes alega estar conectada com esse mundo, mas na verdade nem está conectada com o mundo. Só está conectada com o interesse próprio e movida simplesmente por uma ambição pessoal, atrás de um objeto de poder que, na verdade, é um objeto que é um falso poder. Porque o objeto que Sméagol queria não dava nenhum poder real. Ele é um falso poder e todos aqueles que usavam esse poder eram consumidos pelo poder. Eu acho essa analogia mais próxima da realidade religiosa que a gente vive. Então não se iludam quando esse sistema religioso corrupto parece estar aliada com o sistema do mundo. Ela só está aliada ao sistema do mundo porque é conveniente. Nem aliada ao sistema do reino de Deus. Porque também, eu não falo da igreja, eu falo do sistema religioso. E só está aliada com o projeto de reino de Deus quando também lhe é conveniente. Pode falar, meu irmão. Pode falar. Entendo a pergunta, entendo a colocação. Aí que vem o grande problema, François. Você usou a parábola que eu ia dar de resposta. O problema todo está esse. É porque quando a gente fala sistema geral, porque o próprio Cristo coloca nessa mesma colocação. Como é que Jesus narra esse contexto religioso? O Senhor semeia com seus servos. E à noite, o inimigo vem e semeia o joio. Quando amanhece, a proposta do discípulo é essa mesma que você coloca. Vamos separar o joio do trigo. Aí Jesus fala o quê? Deixa crescer junto, para que não prejudique. E na hora da colheita é que nós sabemos. Então, quando a gente fala sistema, não é negar os nossos irmãos que realmente buscam os valores, mas entender que, quando a gente fala de religião como sistema, ela é como um grande campo semeado. E nela, nesse guarda-chuva, você vai ter tanto aqueles que levam em seriedade o evangelho, quanto aqueles que representam essa figura aqui,
enigmática, ambiciosa, que usam esse mecanismo como ferramenta para alcançar seus próprios interesses. E na hora de fazer a divisão é complicado. Mas a grande questão não vai ser no conceito de divisão, porque os dois estão debaixo do mesmo guarda-chuva. A grande questão, François, é que essa seleção é feita individualmente, como você mesmo fez. É pelas obras que nós conhecemos a árvore. É pelos frutos, né? As obras são os frutos. Então, assim, quando você fala assim, como separar, é um desafio descomunal. Até porque não cabe nós mesmos, né? Como é que eu digo quem é certo e quem é errado nesse sistema? Eu posso ser o errado nesse sistema e o joio. Oi? Aí cabe a nós o quê? Cabe a nós o que Cristo ordena aos seus discípulos. Pregue, façam discípulos, continuem propagando. Agora, o que acontece? Nesse movimento de pregar, nós nos levantamos como voz profética. E como é que nós nos levantamos como voz profética? Você citou aí, né? Os irmãos que são comprometidos. Você viu que em sua fala você deixa isso bem colocado? Porque inconscientemente você compreende que tem outros que não são tão comprometidos assim. Percebe que o que eu estou trazendo à luz não é nem um conceito meu, mas uma coisa que a gente inconscientemente já compreende que existe. E que é bem complexo, né? É um emaranhado complexo. Mas aí cabe a nós entendermos o seguinte: nesse balaio de gato, nem todo mundo está envolvido. Mas também todo mundo é responsável. Eu sou responsável por aqueles que são corruptos. Não, mas também sou responsável. Porque se a minha missão é propagar a mensagem do Evangelho, então é meu dever desfazer toda mensagem que não traz à luz a esse Evangelho. É protestar contra aqueles que não trazem à luz. Aí você vai ter, por exemplo, a figura do Simão Mágico. Eu acho incrível essa figura, né? Simão Mágico é um símbolo clássico do tipo de pessoa que se aproxima do Evangelho por interesse próprio. Quem lembra dessa história do Simão Mágico? O cara ganha uma grana, né, com uns truques, vê aqueles apóstolos cheios do poder do Espírito Santo, faz o quê? Rapaz, como é que eu consigo entrar nesse esquema aí para faturar mais, né? E qual a missão de Pedro? Denuncia isso. Ele não é conivente com isso. Então, assim, lembra que a gente falou da negligência? Não é o meu papel julgar, mas também não é o meu papel me calar. E aí a gente está numa faca de dois gumes, né? Em uma encruzilhada, onde ao mesmo tempo eu não posso ser juiz do meu irmão, mas ao mesmo tempo eu não posso me calar diante da injustiça. É complexo, mas é o fio da navalha que a gente vive. Pode falar, meu irmão. Você gosta dos dilemas. Fale, meu irmão. Deus usa. Sim. Verdade. Sim, sim, sim. Muda.
Sim, e aí quando a gente fala sistema, François, aí como eu falei quando eu estava dizendo igreja, porque assim, entendo o que você quer falar, para não acabar virando um caça-bruxa, né, de que essa igreja é certa e aquela é errada, mas quando eu falo sistema, a gente fala de modo de pensar, modus operandi. E nesse sentido que você fala aí também de profundidade, que entra naquele texto que nós já discutimos, né? Quem não é contra nós é a nosso favor. E aonde é que a gente vai medir que mesmo essa igreja que às vezes não se aprofunda tanto nessa mensagem dura do evangelho, ela ainda está equilibrada, é na sinceridade. Tem uma discussão e é uma fala que eu recomendo os irmãos assistirem. Uma entrevista que teve no Conversa com Bial, entre aquele pregador evangelista aí que é bem famosão da rede social, qual é o nome dele? É Dave Leonardo. Quem já ouviu Dave Leonardo pregando? Cara, você procura essa mensagem de transformação, você não encontra nele. É quase um coach cristão. Só bênção, evangelho. E teve uma conversa com outro pastor, quer dizer, o David Leonardo não é pastor, né? Ele mesmo falou isso, ele é evangelista. Rodrigo Bibo. Rodrigo Bibo é um conservadorzão, um pastorzão, teólogo. Inclusive, eu até indico um livro dele, show de bola. Vocês vão gostar, que é O Deus que Destrói Sonhos. Eu li esse livro esse ano e mexeu comigo, porque ele traz uma fala muito forte. Ele diz assim, Deus não nos chamou para sermos felizes, mas para fazer sua vontade. Estou trazendo essa frase para você ver o contexto do tipo de pregador, né? Você tem de um lado o Rodrigo Bibo, que tem essa fala bem dura, né? Deus não nos chamou para sermos felizes, mas para cumprirmos nossa vontade. Então, um cara que está comprometido com esse tipo de mensagem que a gente está trazendo aqui, né? Do evangelho de transformação, de compromisso, e o cara que só prega aquela coisa do venha a nós, né? Tudo vai ser resolvido. E o Bial, ele ficou meio como um advogado do diabo. Assista essa entrevista, tá aí no YouTube. Ele queria criar uma cisma entre os dois. Tipo, para mostrar que um ensinava melhor que o outro. E a resposta do Rodrigo foi muito bacana. O Rodrigo diz assim, Bial, ele não está fazendo nada errado, porque o Bial diz assim, Rodrigo, segundo o seu livro, que você fala daquela questão do sacrifício cristão, ele fez, Rodrigo, ele falou assim para Bial, ele fala, Bial, no evangelho você tem 3 funções para a palavra: conforto, exortação e discipulado. Se o meu irmão foca só no conforto, que mal há nisso? Cabe a mim, que sou o pastor local, quando essas ovelhas vêm, trazer exortação e discipulado. E fortalecê-los. Então, assim, eu compreendo da mesma forma. Eu aconselhei alguns jovens que vieram desse tipo de comunidade, né? Muito. E tem alguns deles, Franço, que chegam à profundidade do evangelho e percebem que aquele ambiente não cabe mais para eles. Mas foi a porta de entrada para o evangelho. Entende? De outra forma, numa igreja mais séria, ele não teria essa conversão, porque, como você disse, né, confrontaria muito o eu dele. Mas chega um patamar, e outros que vão passar a vida toda nesse evangelho, eu sempre comparo com aquele texto de Ezequiel, das águas, conhecem? Coloca o pé na água, aí ele fala o quê? Onde é que está a água? No tornozelo. E ele falou que vai mais profundo, vai mais profundo. Nem todo mundo vai chegar lá naquela profundidade das águas. Algumas pessoas vão ficar só no raso. E tudo bem. Tá? Tudo bem. O que a gente não pode é comungar com quem usa esse ambiente raso para benefício próprio. Ou quem usa esse ambiente raso, que, como você falou, né, muitas vezes é a porta de entrada para esse primeiro contato com o evangelho e gera transformações significativas. Mas tem pessoas que aproveitam esse ambiente raso, onde as pessoas não têm a profundidade do evangelho, para manipular. Para usar, por exemplo, essa comunidade rasa, são as comunidades geralmente que são usadas como massa de manobra de cabo eleitoral. Porque na falta de discernimento da sua liberdade cristã, acham que tem que obedecer cegamente uma liderança e o que ela diz. Aí eu pergunto a você, François, quem vai pagar o preço? A liderança, não é isso?
Não, aquele indivíduo ali, ele está dentro da sinceridade dele. E você entende que o texto aquele, quando a gente fala sistema, a gente não está falando esse povo todo vai pagar porque tem pecado. Não, é aquele indivíduo que no seu modus operandi entra no evangelho, mas sua mente não funciona como evangelho. É o joio, né? Parece cristão, mas está naquele meio só, e é esse indivíduo que vai pagar o preço, não o inocente que veio até ele, porque de alguma forma esse indivíduo ele está nesse guarda-chuva que a gente chama de evangelho. E aí é o nosso papel. E aí eu sempre digo, né? O nosso papel não é confrontar esse indivíduo sincero. O nosso papel é pregar contra essa mensagem e essa forma de pensar que permite, infelizmente, que alguns se aproveitem. Pode falar. É dar um tiro no pé, né? Verdade. Problema, professor, é o incentivo a ler. E vocês veem que geralmente esse tipo de indivíduo, ele sempre cria um sistema para desmotivar a leitura. Entende? Por exemplo, hoje a gente tem uma camada de evangélico, eu falo porque eu já vivenciei isso, ouvi, que acha que lê a Bíblia porque assistiu a novela da Bíblia. E acha que não precisa mais conhecer as histórias bíblicas. Tem essas conversas, entende? Existe todo um discurso, Franço, para dizer assim, eu te dou a ferramenta, mas você não precisa mexer nela não, entende? Então o indivíduo entra numa zona de conforto, assim, eu já ouvi, por exemplo, chamei um jovem para falar assim, rapaz, vai ter um evento na minha igreja dos jovens, não, porque meu pastor disse que a gente não pode misturar os vinhos. Oi? Aí eu falo assim, você já leu esse texto? Não, mas meu pastor explicou na igreja, entende? Existe todo um movimento. Diferente, por exemplo, se a gente quisesse pregar mentira com o sistema que a gente está usando aqui na igreja, não ia funcionar, porque a gente está dizendo o quê? Leia o texto. Discorde de mim, né? Busque Deus, que é o nosso princípio batista do sacerdócio universal e da liberdade de consciência. A gente diz o quê? Que o que o pastor prega aqui não é regra. É orientação, não é assim que a gente fala? E que cabe a cada cristão ler, interpretar, e através da sua consciência cristã entender o que essa Bíblia está dizendo. Nesse sistema não tem como camarada. E quando cria, não dura muito tempo. Porque uma hora, como você disse, né, alguém vai ler e vai dizer assim, rapaz, o negócio aqui não está muito coerente, não. Pode falar. Não posso conversar com outra pessoa. E conversar com o outro pode revelar aquilo que eu estou escondendo. É aquela ideia do pai que cria o filho na redoma, né? Eu sempre fui muito adolescente criativo, ficava daquela da tarde. Tem eu não lembro se era uma série, uma coisa que tinha na minha adolescência. Uma família fica num bunker, né? E passa anos, François. Porque o pai era um físico, achou que o mundo ia acabar com as explosões nucleares, cria um bunker e passa 30 anos trancado no bunker com a família. E aí ele sai. E é engraçado esse choque cultural, porque o menino passou 30 anos preso na década de 70. Com a mentalidade dos pais. E quando ele sai, ele está na década de 90, 90 e pouco, e é tudo um choque. E o pai começa a criar um sistema para querer prender ele dentro do bunker novamente, com medo dele se corromper. É mais ou menos esse sistema, né? Criam aquela redoma, mas, por exemplo, o contato com você, que é muito questionador, vai chegar para o indivíduo desse fazer um questionamento. Todo aquele castelo de cartas é destruído. Eu falo isso por lá em casa. Eu moro numa rua que é dividida. Metade é assembleiano, metade é testemunho de Jeová. Na minha porta não vai mais nenhum testemunho de Jeová. Ia.
E sempre que eu chamava para dentro de casa, eu falava assim, bora conversar então. Aí eu tive uma primeira conversa com o grupo, aí me chamaram o editor. Aí no outro dia o editor foi lá. Aí depois chamaram o ancião foi lá no outro dia. Depois ninguém nunca mais foi lá em casa. E eu nunca questionei, nunca briguei. Eu nunca fiquei debatendo, eu só fazia questões mesmo. Eu falei assim, mas isso aqui? E aí trazia para a luz para outro texto. Aí o indivíduo, a cartilha, né, de resposta não abarcava. Aí ele dizia, não podemos responder isso agora não, vou trazer outra pessoa. Não pisam mais o pé lá em casa. Eu acho que alguém disse assim, ó, vai lá não, que daqui a pouco você vai... Porque o sistema é esse, né? Oculta. E a gente começa... Quando você percebe assim, Franço, quando é que eu sei que não há sinceridade? Quando você começa a perceber que existe toda essa redoma construída, né? Essa muralha construída, essa conspiração construída, com artifícios teológicos ou políticos, que é o que acontece aqui, né? Um usa o argumento político, pensando que Jesus vai cair naquela artimanha, né? Olha, Jesus faz o quê? Dai a César o quê? Ou seja, eu não estou aqui para entrar nessas querelas, porque meu reino não é desse mundo. Porque ele sabia que era cilada, ou ia incomodar. Lembra que eles foram, e é interessante, quem foi convidado pelos fariseus para esse debate? Os Heró. Ou seja, os fariseus de estratégia chamaram todos aqueles que se incomodariam se Jesus dissesse que não era para pagar imposto. Mas do outro lado está o povo que é oprimido pelo imposto e se incomodaria se Jesus defendesse o imposto. O que é que Jesus fala? Esse não é meu assunto. Não vim a esse mundo para me envolver com questões políticas. E aí vem o princípio básico protestante, né? Não existe junção entre igreja e Estado. O Estado é independente, ele funcione lá. Nós aqui somos embaixada de Cristo. Porque na nossa mente esse Estado vai ser perecível. E um dia ele vai deixar de existir. Mas o reino de Deus é eterno. Amém. Vamos orar para que a gente até lá consiga formar pelo menos uma parte dessa população do Evangelho de Cristo, de amor, de acolhimento, né? Para que a gente tenha, em vez de opressores, pessoas como Martin Luther King e outros indivíduos, né, que lutam pelo Evangelho de liberdade. E para fechar aqui, Jesus fecha esse discurso. E voltando, né? Quando o argumento político não funciona, vai para o argumento teológico. Aí eles entram na discussão da ressurreição, para pegar Jesus na querela teológica. E o que você percebe nesses dois contextos? Eles nem tinham compromisso com a questão política, nem tinham compromisso com a questão teológica. Isso eram só ferramentas usadas para o seu objetivo. Ou seja, não tinham nem compromisso com o reino de Deus, nem com o mundo. Quando esse ideal corrompido se alia a governos políticos, não há compromisso com transformação do mundo. Há compromissos com projeto de poder. E muitas vezes, quando se desvincula desses projetos políticos, dizendo defender reino de Deus, também não há compromisso com o reino de Deus. Há compromisso com o projeto de poder. E como é que a gente pode identificar isso? Frutos. Quais são os frutos gerados por esses movimentos extremistas, de um lado e do outro? Geralmente, de um lado, a opressão política. Quem pensa diferente é perseguido. Citei até aqui um exemplo recente, né, do pastor lá no Rio, que teve a igreja perseguida politicamente por se recusar a apoiar um vereador. Nem fez campanha contra o indivíduo, só se recusou a usar a igreja como plataforma política.
Isso acontece. Assim como tem indivíduos que olham para figuras públicas e se levantam como defensores do evangelho, criando todo um sistema. Não vou citar nomes, mas vocês já sabem do que eu estou falando. Que muda de lado quando é conveniente. Que ora defende, ora acusa, quando a editora precisava de perdão de dívida, era conveniente. Quando não precisava mais, entende? Esses marabá. Aí você percebe, não tem compromisso com ninguém, somente com seus próprios interesses. No céu nem se casam, nem se dão em casamento. E aí... Não, e a discussão é essa, né? Se o cara casar, não casar... E aí você vai ter um conceito, Deus de vivos e não de mortos. E aí eu não vou entrar nesse tema não, porque aí a gente entra em uma outra temática pesada. Porque só esse texto de Jesus, Deus é um Deus de vivo e não de mortos, traz um peso terrível para a nossa consciência cristã. A gente nem tem tempo para discorrer sobre isso. Mas a resposta de Jesus mais clássica é essa, né? Deus é um Deus de vivos e não... Ele não nega a ressurreição. Mas ele trata aqui de um conceito um pouco mais profundo, que aqueles que servem a Deus não experimentam literalmente a morte, porque já vivem aqui dentro de um projeto de vida eterna. Aquela ideia do cidadão do mundo que Efésios vai trazer, né? Salmos 15 traz um enredo, e Efésios repete esse enredo, né? Qual o comportamento e a postura dos cidadãos dos céus. Você percebe que aquela postura é totalmente contrária a essa ideologia, sistema mundano, opressor, meritocrata, que tenta invadir a igreja? Não é isso? E isso aí entra em outra discussão, mas assim, Franço, só para hoje a gente vai ficar nessa pauta, que tanto o discurso político quanto o discurso teológico é usado simplesmente como mecanismos, sem interesse real. E muda o discurso quando é conveniente. E muda o enfoque quando é conveniente. E aí a briga toda vai ser colocada. Qual é a grande discussão? Quem é o maior no reino dos céus? A grande pergunta é o seguinte: pelo discurso desse cara, nós que estamos aqui na alta sociedade religiosa, não somos autoridade. Porque essa é a lógica que Jesus traz. Quem é o maior no reino dos céus? Aquele que é o maior servo. Aquele que nega a si mesmo. Aquele que ama o próximo. Aquele que cumpre o mandamento. Bota aí no último slide. Só para a gente fechar. A gente já falou isso, continuando, né? A ideia de uma religião, que a gente volta àquela ideia da religião de bênçãos, mas sem Deus. Mas a gente aprende que com esse texto, ele está fechando com... É engraçado o texto que fecha esse ciclo, essa saga que nós estamos narrando. É a história da viúva. Perceberam isso? Vem toda essa saga e fecha com a história da viúva. E por que fecha? Toda a saga que nós fizemos, desde a confissão de Pedro, ela se encerra, toda essa discussão, porque depois da história da viúva a gente vai entrar em outra temática, que é o anúncio do fim dos tempos. Então a saga sobre o compromisso com o reino de Deus começa lá, na declaração, tu és o Cristo, até a viúva. E é curioso, né? Por que a história da viúva é que encerra o discurso? E qual é a história da viúva? Todo mundo tem suas propriedades, pega o que sobra e oferta. A viúva só tem 2 moedas e dá. E a gente gosta muito de usar esse texto ou para as criancinhas, para trazer a consciência, né, do contribuir com o reino, ou nas reflexões de dízimo e oferta. Só que esse texto ele tem muito mais do que oferta. Esse texto ele fecha com a seguinte colocação:
O compromisso com o reino de Deus não é o compromisso com o discurso teológico. O compromisso com o reino de Deus não é a aceitação de um código moral. O compromisso com o reino de Deus não é se destacar nesse mundo por poderes ou sobrenaturais ou políticos. O compromisso com o reino de Deus nada tem a ver com quem vai ser o primeiro no reino dos céus. O compromisso com o reino de Deus nada tem a ver com quem é legítimo ou quem é ilegítimo na pregação do evangelho. O compromisso com o reino de Deus tem uma ideia de que a entrega total a Deus é inegociável. Quem vem para o evangelho achando que doar parte da sua vida é ter compromisso com Deus, não entendeu o evangelho. Porque é isso que a gente faz às vezes, não, François? Né? O que me sobra de tempo eu dou. E um discurso que eu acho ridículo da nossa sociedade. Minha vida secular e minha vida religiosa. Quem nunca vê esse discurso? Porque na vida secular, sabe por que eu sou contra isso? Porque isso é discurso de quem não quer se entregar totalmente. Porque para mim não existe diferença de vida secular e vida com Deus. No seu consultório você deixa de ser cristão, propagador da mensagem de Deus? Não. Na minha sala de aula eu não deixo de ser. Entende? Não tem essa distinção. Essa distinção é justamente o discurso de quem não quer entrega total. Quem quer viver entre dois mundos. E aí vem a fala que eu queria fechar esse ciclo. Semana que vem eu não vou estar aqui pela manhã. Outra pessoa vai estar fechando o capítulo 13. Mas é a fala que eu queria fechar este ciclo. Cristão foi chamado para viver entre fronteiras. Fronteiras. O Paul Tillich, ele tem um discurso, uma fala que eu acho bacana. Ele diz assim no livro dele, Dinâmica da Fé, ele diz assim: eu vivo entre limites. Céu e terra. Consegue entender? Nem céu, nem terra, mas nos limites. Porque quando eu entendo que minha vida é de fronteiras, eu entendo que, na verdade, não existe uma distinção, mas uma convergência. Jesus não nos chama, não veio à terra para nos levar para o reino dos céus e para o reino de Deus. Ele veio à terra para trazer o reino de Deus a esse mundo e gerar uma convergência. E nós somos justamente a fronteira desses dois mundos. E o grande dilema é: nós vamos ser uma fronteira aberta que vai permitir que as pessoas transitem nesse mundo e aprendam a verdade de Deus, ou vamos ser encontrados como os fariseus, que são condenados justamente por quê? Porque estão na porta, nem entram e nem deixam quem quer? Você percebe que esse discurso de fronteira é o discurso de Jesus? Nós somos aqueles que estamos na fronteira, na porta. E cabe a nós sermos canais para que as pessoas vivam esse reino de Deus no mundo, ou nos tornemos barreiras para que as pessoas nunca encontrem esse reino de Deus, mas encontrem a nossa visão distorcida de religião. E isso é perigoso. Porque quando eu me torno fronteira, eu sou responsável. Eu não posso me isentar. Eu não posso ser neutro. Então, o fato de alguém não conhecer a verdade do Evangelho também é minha responsabilidade. O fato de alguém nunca ter vivenciado o reino de Deus também é minha responsabilidade. E isso não quer dizer só estar na igreja fazendo serviços religiosos. É em toda a minha vida. Como ser humano, como pessoa. E é um compromisso nosso. Porque essa entrega total é inegociável. Jesus fala o seguinte: a viúva não se destaca porque tem muito, mas porque está disposta a entregar
tudo. Não o que sobra, não o que é conveniente. Porque tem gente que se entrega a Deus até onde é conveniente. Eu sempre ouço o discurso assim, porque eu sou crente, mas nesse assunto aqui, se eu não puder ser cristão em todos os assuntos da minha vida, eu estou fazendo a mesma coisa que os outros, entrego só o que é conveniente. A parte da riqueza que me convém. Tem partes que eu deixo intocáveis. E aí a Bíblia vai trazer bem claro. Quando ele pergunta, por isso que esse é um contraste, ó, abre aspas, tu és o Cristo. Fecha aspas, ou eu me entrego totalmente a esse Cristo, ou tudo que tem entre o discurso de Pedro, tu és o Cristo, e a oferta da viúva não está na minha vida. E em vez de estar ao lado de Cristo, eu estou entre aqueles que recebem a mensagem dura, dizendo, vocês não fazem parte do reino. E aí é uma escolha que nós temos que tomar também. Quase um clichê cristão, né? Mas eu repito ele, de que lado você está? É um clichê que a gente ouve aí, né, professor? Desde que se entende por gente, os pastores mais sérios pregam isso, né? Você tem que estar de um lado ou do outro. Em cima do muro não é opção. Deixando bem claro isso aí, tá? Em cima do muro não está negociável. Ou se entrega a Deus, ou não se entrega. E aí eu encerro, né, minha participação hoje, para vocês continuarem. E aí na próxima aula que eu vier, podem detonar com as perguntas de novo.